Olá a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo, para pegar este dedo e enfiar na ferida de cada um. Então assim, vocês vão precisar ter paciência, ok? A gente vai tentar tirar um pouco de pus da ferida de um monte de gente, ok? Coisa horrorosa. Então vamos lá, vai doer, hein? Hoje é dia de perder inscrito pelo jeito, sabe? Mas também, eu não tenho nada a ver com isso. O crescimento do canal não depende de mim, só do Criador do Universo. E, bom, o meu compromisso é com ele. Então, olha, vocês têm que ter paciência. Vai doer. Por que eu vou fazer esse vídeo de hoje? É o seguinte. Eu fiz um vídeo sobre o revisionismo e eu vi judeus condenando muçulmanos, e muçulmanos condenando judeus, e judeus condenando cristão, e cristão condenando judeu, e cristão condenando muçulmano, e assim vai. Ou seja, as religiões monoteístas, uma querendo estrangular a outra. Uau! Só que parece que as pessoas não estão vendo. Não estão vendo o que tem de bom em cada uma delas e o que tem de péssimo em cada uma delas. Poucos serão salvos no final, essa é a verdade. Então, se sobrar um inscrito no canal hoje tá bom. Então vamos por partes. É o seguinte. Todas as religiões têm pessoas que vão ser salvas e pessoas que não vão ser salvas no final. Tem pessoas que vão para o céu e pessoas que não vão. Todas elas. Ok? Como eu já disse, existem anjos bons e anjos ruins. Existem judeus bons e judeus ruins. Existem cristãos bons e cristãos ruins. Existem muçulmanos bons e muçulmanos ruins. Você não pode generalizar uma classe. Não é porque Satanás, o Satã, o adversário, é um anjo que a gente pode falar que todos os anjos são igual a eles. Pelo contrário, tem muitos anjos que nos ajudam. Não é isso? Então, nossos anjos da guarda, inclusive. Então, vamos lá. Então, hoje o dia é de colocar o dedo na ferida de cada uma das religiões monoteístas, ok? Vamos tentar a gente se aliviar um pouco e começar a ser mais tolerante um com o outro a partir deste vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, me perguntaram o seguinte. Sobre o Talmud, ok? Eu já li uma parte do Talmud, tá bom? O Talmud não é um livro que as pessoas estão falando. O Talmud é uma coleção de livros enorme, escrita por vários rabinos diferentes. Tem passagens horríveis no Talmud falando sobre o Messias, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, tá ok? Jesus Cristo. Tem passagens horríveis falando sobre Jesus Cristo, ok? No Talmud. E tem outras tantas regras que não estão na Torá dos judeus. Então, são blasfêmias e blasfêmias sobre o Messias. Então, eu posso falar que o Talmud é bom? Não posso falar de jeito nenhum. Tem judeus que não seguem o Talmud e que seguem sim apenas a Torá. Existem judeus que seguem a Torá. A todos os judeus que seguem a Torá, parabéns, vocês são judeus e seguem a Torá. Um livro lindo, o livro da lei, o livro, ok? Tem judeus que vocês não vão acreditar, mas eu ouvi de judeus, ouvi com meus ouvidos, que o Zohar, o livro da Cabala, substitui a Torá, porque lá está tudo muito mais bem explicado que na Torá. Uau! O Zohar é Cabala. Cabala está muito relacionado à magia, e magia é condenada na Torá. Eu não tenho como acreditar que algum judeu de verdade, não uma pessoa que se diz judeu, um judeu de verdade, pode falar que o Zohar ou o Talmud substitui a Torá ou complementa a Torá. A Torá, ela é perfeita e ela é a Torá, ok? Que é o Pentateuco judaico. O Pentateuco que a gente usa, os cristãos usam, e é a Torá judaica, certo? Então assim, porém, de novo, existem judeus que gostam do Zohar, etc? Tem, e eu inclusive também tenho o Zohar. Tá, eu já li todas as religiões e posso falar de todas as religiões. Vou falar das 3 principais monoteístas hoje. Então assim, tem judeus que seguem o Zohar? Tem. Mas tem judeus que seguem a Torá e apenas a Torá sagrada. Ok? Pronto. Tem judeus que vão ser salvos e judeus que não vão ser salvos. Da mesma forma que tem cristãos que vão ser salvos e cristãos que não vão ser salvos. Certo? A gente precisa se fortalecer internamente, todos nós. Sobre a criação do Estado de Israel, tudo bem, olha só, tem pessoas que falam o seguinte: Israel foi criado pelos zionistas e coisas do tipo, e blá 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 blá. A gente vai falar sobre isso em detalhe. Só que
Para quem é cristão como eu sou, a boa parte do que acontece no Apocalipse rola em Israel, não é verdade? Tipo assim, as duas testemunhas, Moisés e a outra testemunha, vão estar em Israel no Apocalipse, não é isso? Então como é que você vai ter o final dos tempos, Apocalipse, etc., sem ter criado o Estado de Israel antes? Como é que você a Bíblia vai estar correta se não teve um Estado de Israel antes? Se o Estado de Israel foi criado por pessoas que tinham suas perversões ou não, não importa. Deus permitiu a criação do Estado de Israel. E eu acredito que Deus ajuda muito o Estado de Israel. Por exemplo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a guerra dos 6 dias. Poxa, o pessoal, né, conseguiu vencer um monte de exército em 6 dias. 6 ou 7, bom, não importa. Acho que 6 dias. Tem mísseis que o pessoal está monitorando, mísseis tentando cair em Israel, e um sopro empurrou o míssil para fora, um vento. Então assim, Deus permitiu a criação do Estado de Israel. Não dá para dizer que Deus não permitiu a criação do Estado de Israel. Agora, sim, eles têm a estrela de Rinfã, né, que eles chamam de estrela de Davi, não tá só, ela é condenada na Bíblia, ok? A estrela de Rinfã, mas existem muitos judeus, tá? Não os zionistas, os zionistas escolheram a estrela de Rinfã, mas muitos judeus naquela época queriam a menorá como símbolo judaico na bandeira. Ou seja, não é porque teve uma escolha ruim que todo mundo é ruim. Entendeu? Então assim, os judeus que seguem a Torá e só seguem a Torá, ótimo para eles. Agora, se o judeu segue a Torá, e segue o Talmud, e segue o Zohar, e segue não sei que livro, e assim vai, aí a gente tem problemas. A gente tem problemas, porque a gente está misturando leis do céu, Torá, com coisas de homem, terra, ok? São níveis diferentes. A gente não pode misturar. A Torá é sagrada, a Torá, e só ela, para os judeus. A gente vai falar sobre o Evangelho. Agora, então, vou terminar aqui sobre os judeus, ok? E vou agora falar sobre os cristãos. E vocês vão entender onde a gente vai chegar no final. Qual que é o principal problema de nós cristãos? Vamos lá, vamos meter o dedo na nossa ferida. Qual que é o pior problema de nós cristãos? Bom, basicamente nós cristãos, eu vou fazer um vídeo sobre a nossa origem judaica, de todos nós cristãos, tá? Eu vou fazer, vocês vão entender melhor, mas o maior problema desde a nossa origem, é a idolatria, ok? O nosso maior problema. Agora, vamos começar com uma idolatria horrorosa. Eu tô falando, hoje é o dia de perder inscrito, paciência, tenha paciência. Coelhinho da Páscoa, sério, sem brincadeira. Sem brincadeira, olha só. A Páscoa é um dos feriados, ou é o feriado mais sagrado de todos. A Páscoa foi celebrada por Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach com os seus discípulos, com o pessoal que estava com ele, certo? Foi comemorada de uma forma muito especial, ok? Ou seja, ela tá no judaísmo, ela tá no cristianismo, a Páscoa. A gente celebra a liberdade na Páscoa. Teve um povo que ficou 400 anos como escravos e foi liberto para voltar para sua terra, foi libertado na Páscoa. A Páscoa foi a gente teve uma intervenção divina na Páscoa para tirar aquele povo do Egito e enviar para a Terra Prometida. A Páscoa é um dos principais feriados, ou o principal feriado, o principal dia santo. E aí a gente vai lá e coloca o coelhinho da Páscoa. Vai lá comprar o vinho da Páscoa para as crianças, tudo enfeitadinho, o coelhinho, etc. É assim que a gente comemora a libertação. Claro, comprando coelhinho, comprando ovinho de chocolate. Até parece que coelho bota ovo, né? Sério, sem brincadeira. Vocês percebem que uma coisa muito séria, um feriado muito lindo, algo muito profundo que é a Páscoa, se torna numa coisa profana e pagã quando é feito isso?
Vocês percebem? Então assim, eu já comprei ovo de Páscoa? Já. Já comprei coelhinho da Páscoa? Já. Já pedi perdão? Já. Ok? Vamos mais lá. Isso é perversidade, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Natal. Ok? Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus Cristo disse claramente: não comemorais os aniversários. Mas, se forem comemorar os aniversários, celebrem com os pobres. Né? Dividam a comida com os pobres. Não foi isso? Então ele já falou assim: não comemore aniversário. Beleza. Aí a gente resolveu comemorar o aniversário dele. Do cara que falou: não comemore aniversário. Beleza. Agora eu vou pegar uma passagem aqui da Bíblia. Vou pegar minha Bíblia. Tá aqui. Vou pegar Jeremias 10:3. Fiz uma anotação aqui. Jeremias 10:3. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Jeremias 10:3. Jeremias, ó, lascou pau vários momentos aqui. A gente vai falar sobre Jeremias. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro e prendem tudo com martelo e pregos. Aqui nos Estados Unidos as árvores de Natal são presas no suporte com martelo e prego, por incrível que pareça. Para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Né? Os ídolos são incapazes de falar, etc, etc, etc. Existia um costume pagão de enfeitar uma árvore, ok? Esse costume pagão de enfeitar a árvore já está aqui em Jeremias e está em outros pedaços que eu anotei aqui e vou falar. Tem pessoas, eu não sei se... tá aqui, ó. Ezequiel 8:14. Vamos lá, Ezequiel 8:14. Caramba, agora... Onde que era Ezequiel, né? Ezequiel 8:14. Caiu aqui fácil, hein? 8:14. Olha só. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Tamuz, ok? Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa, na frente da casa do Senhor. Mulheres chorando por Tamuz. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo, as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando em direção do sol. Ok? Vamos mais um pedacinho aqui, né? Um pedacinho. Lucas 2:8. Tá? Lucas 2:8. Vamos lá. Eu não anotei aqui também, mas está aqui. Lucas, Mateus, Lucas 2:8. Olha só. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ou seja, os pastores no hemisfério norte, ok, em Israel, os pastores estavam à noite com os rebanhos. Os pastores só ficavam à noite com o rebanho no verão. No inverno, é muito frio de noite para ficar com os rebanhos ao relento. Eles ficavam só no verão. Então Jesus nasceu no verão. E dezembro, no hemisfério norte, é inverno. Então Jesus não nasceu em dezembro. Tá ok?
Agora, o que acontecia no dia 25 de dezembro? Por que a gente comemora dia 25 de dezembro? Vamos lá. Vamos lá, por partes. Diz o seguinte, ó. Nessa época era comemorada a festa da Saturnália Romana, ok? A festa para o deus Saturno, deus com D pequenininho. O mais perverso deus, tá? O mais perverso deus romano, o qual exigia sacrifício de crianças. Aí vem a pergunta, né? Você lembra do velhinho com a criancinha no colo? Tá. Eu já comemorei o Natal muitas e muitas vezes, tá ok? Por ignorância, não sabia, não tinha estudado toda a Bíblia direito ainda, comemorei. 2 anos ou 3 anos atrás, eu comprei a maior árvore de Natal que eu podia, beleza? Comprei uma árvore de Natal de 15 mil reais na Cecília Daily, no shopping, com o maior número de enfeites possíveis, ok? Eu comprei, eu errei, ok? E eu já assumi meu erro e já pedi perdão por isso. Que Deus me perdoe. Agora, puxa vida. Tudo na Bíblia, Jeremias indica, não faça lá o negócio da árvore. As mulheres chorando por Tamuz, né? Inclusive a árvore de Natal é conhecida como Pinheirinho de Tamuz. Lucas falando que o aniversário de Jesus não foi no inverno. A festa da Saturnália é exatamente no mesmo dia do Natal. Puxa, né? Eu já tive árvore de Natal. Ok, errei, tá bom? Agora vamos lá, mais um item. Jeremias 7,17. Vamos pegar aqui de novo. Jeremias é o cara, meu. 7,17. Jeremias 7,17. Olha só. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Rainhas dos céus. Naquela época, ninguém estava falando de Maria. Maria não estava lá, certo? O pessoal estava falando da rainha dos céus. Quem é dita como rainha dos céus? Maria foi uma mulher justa. Uma mulher justa, que, puxa vida, Deus entregou o Messias através de Maria, uma mulher justa, e que não deveria ser lembrada dessa forma, comparando ela com a deusa Ishtar, que era chamada de rainha dos céus, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, não é verdade? Isso a gente não pode fazer isso com Maria, mãe do Messias, não é isso? Agora, isso são as feridas dos cristãos. Estou colocando o dedo porque eu já passei por tudo isso aqui. Agora a gente vai falar sobre os muçulmanos. Eu preciso colocar a ferida lá dentro dos muçulmanos para vocês saberem? Não. Tem vários trechos na Suna, a Suna e olha o que mais. Eu peguei aqui um trecho de um cara. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, que tem uns muçulmanos que não aceitam o Hadith e a Sunna. Esses livros são equivalentes ao Talmud, ok? São equivalentes. Tem muitas coisas ruins, ruins pra caramba. Então assim, os muçulmanos que lê o Alcorão, eu tenho uma versão aqui, eu estudei todas as religiões, tem uma versão aqui, uma versão que eu comprei num sebo, antiga, tá? Vocês vão ver, ele é um livro que ele precisa ter muita cautela para ler, mas ele é um livro que tem muitas partes que, tem conhecimento. Agora, se o muçulmano lê só o Alcorão e aceita só o Alcorão e somente ele, parabéns, você é um muçulmano. Agora, se o muçulmano faz que nem o judeu, que lê o Talmud, ele no caso o muçulmano não é o Talmud, é a Sunna ou outros livros, o que estraga o judaísmo é o Talmud e o Zohar. O que estraga o islamismo, os muçulmanos, são a Sunna e os outros livros que acompanham. O Alcorão não tem grandes problemas, ok?
O que estraga o cristianismo não é o evangelho dos homens, o que a gente ouve. Você fala o seguinte, tá escrito isso, mas eu posso fazer tal coisa? E a pessoa vira para você e fala, pode. A gente vê como é mal o aborto, e de repente vem o Papa e fala o seguinte, agora todas as mulheres, os padres estão liberados para perdoar as mulheres que fizerem aborto. Ô, que é isso, meu? Você pega a lei, o evangelho é divino, ok? É divino. E de repente você pega os homens e eles colocam ele lá no chão. Se você lê a Torá e é judeu, você está no nível altíssimo espiritual. Se você lê o Talmud, você abaixou para o nível terrestre. Se você é cristão e lê a Bíblia, incluindo os evangelhos, você está no nível celestial. E se você pega e aceita a opinião dos homens, você vai para o nível terrestre. Se você é muçulmano e está lendo o Corão, você está lá no nível espiritual altíssimo. Se você aceita a Sunna e as outras coisas, você desce para o nível terrestre. É assim que funciona. Desculpa, pessoal, sei que agora pronto, não estou amigo mais de ninguém, né? Nem do cristão, nem do judeu, nem dos muçulmanos. Não. Todas as religiões são bonitas. Só que a gente tem que ler o texto original, poxa. O texto original. Então vamos lá. Todo mundo sabe que o Corão tem algumas partes pesadas, mas principalmente vem da Sunna, tá? Ou seja, o maior problema da maioria dos muçulmanos é o mesmo da maioria dos judeus. Ou seja, aceitar um item externo ao livro original, o livro sagrado. Tá? Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia do que está escrito no Corão, eu separei alguns trechos aqui que vocês vão ver que nós, cristãos, estamos juntos com os muçulmanos e estamos juntos com os judeus. Nós todos somos irmãos, a gente não pode brigar. Vocês vão ver aqui. Vou ler a página, vou pegar aqui um item, deixa eu ver aqui, página 112 do meu Alcorão, tá? Eu comprei aqui, deixa eu ver. Tenha um pouco de paciência. Olha só, vou ler um trecho grande aqui, mas é bonito. E Deus dirá a Jesus, hein? Ele fala sobre Jesus aqui. Ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça sobre ti e sobre tua mãe, quando te fortaleci com o Espírito Santo e falaste aos homens no berço e na tua idade madura, e quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá, e o Evangelho, e quando eu permitindo modelaste com barro uma figura de pássaro e sopraste nela, e ela era pássaro, e quando a minha permissão curava os cegos e os leprosos e ressuscitava os mortos, e quando te protegi contra os filhos de Israel, na época que lhes davas as provas, e os descrentes lhe diziam, tudo isso não passa de magia, e quando inspirei os discípulos, crede em mim e no meu mensageiro, e eles disseram, cremos, testemunha que somos submissos. E aí Deus pergunta aqui no outro trecho, assim, Jesus, ó Jesus, filho de Maria, por acaso dissesse aos homens, adorai-me e a minha mãe como dois deuses em vez de Deus? E Jesus respondeu ao Criador do Universo, glorificado sejas. Como eu poderia dizer uma coisa dessas? Como eu diria uma coisa que não me pertence? Se eu tivesse dito, certamente tu saberias. Então, ou seja, ele não pediu, Jesus pediu para a gente adorar quem? O Criador do Universo. A gente também adora Jesus, porque ele nos salvou, ele pagou nossos pecados, mas a gente, o nosso foco, Jesus nos mostra que é o Criador do Universo. Agora, olha só, página 118, a quem pertence o julgamento? Isso aí é para os muçulmanos, hein? Ó, se vocês não leram o Corão, vocês têm que ler, porque se vocês ficarem lendo a Sunna, não vai dar certo. Diz assim, ó. Não possuo o poder de apressar o castigo de quem me desafia e apressa. O julgamento pertence exclusivamente a Deus, o Criador do Universo. É o que está escrito aqui. Agora vamos aqui para a página 107. Vocês vão achar umas coisas interessantes aqui. Porque eles acreditam, olha só. 107. 107, parte 71. Pergunta. Quem é o Messias para os muçulmanos? Quem vocês acham? Olha só. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria, quando o próprio Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele diz aqui, o próprio Messias declarou, o próprio Messias, ó filho de Israel, adorai Deus, meu Senhor e vosso Senhor, em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso. Ou seja, quem o Alcorão diz que é o Messias? Jesus Cristo. É o que está escrito aqui.
Agora, vamos lá. Página 107, parte 65. Quem é justo segundo o Corão? Olha só. E se tivessem seguido a Torá e o Evangelho, e que Deus lhes revelou, e o que Deus revelou, teriam sido alimentados do céu, acima deles e da terra, sob seus pés. Há entre eles homens justos, mas também há muitos deles são malfeitores. Ou seja, o que estão dizendo? Que existem judeus justos e judeus malfeitores. Existem cristãos justos e cristãos malfeitores. E agora também existem muçulmanos justos e muçulmanos malfeitores. É assim que funciona. Agora, olha só o que diz aqui. O que diz? O que o Alcorão diz que revela? Nós revelamos a Torá, na qual há orientação e luz, ou seja, o Pentateuco. O muçulmano falando que eles revelam também a Torá, o Pentateuco. Página 34 do meu aqui, deixa eu ver, página 34. O que eles acham sobre os cristãos, hein? O que eles acham sobre os cristãos? Se eles leem o Alcorão, claro. 34. O que eles acham? Que a gente é mal? Vamos ler aqui. Olha só o que diz aqui. Parte 61. Os que creem e os que abraçaram o judaísmo e os cristãos e os sabeus, todos os que creem em Deus e no último dia e praticam o bem, obterão sua recompensa de Deus e nada terão a recear e não se entristecerão. De novo, quem não vai se entristecer, quem está correto? Os que creem e os que abraçam o judaísmo e os cristãos e os sabeus. Todos que creem em Deus e no último dia e que praticam o bem obterão sua recompensa de Deus, o Criador do Universo. Ou seja, até aqui não tem mal nenhum. Agora, você vai lá e pega a Suna. E aí pronto, o cara ficou loucão. Agora, vocês querem ver o que é o pior de tudo? Olha só, vamos lá. Vocês vão ficar loucos agora. Este camarada aqui, eu vou fazer um vídeo sobre os revisionistas. Esse aqui é o Steven Anderson. É um pastor cristão, se diz cristão. O cara tem a pachorra de dizer que os judeus vão queimar no inferno. Ele está errado, não pode generalizar. Mas sabe o que esse camarada faz? Ele indica ele fala que o Holocausto não existiu. E ele indica um livro que se chama Zion, ok? E eu vi o cara que discutiu, que falou que este cara tá errado, tá? Eu vi os 6 vídeos do cara que tava metendo pau neste outro cara aqui. E tem um comentário no vídeo. E olha que interessante. Tem um camarada aqui, não sei se vocês vão ver esse barbudinho aqui, careca. Ele fez um comentário dizendo o seguinte: olha que interessante. Esse cara aqui nasceu judeu e se tornou muçulmano. Beleza. Só que ele diz o seguinte, que ele só observa o Alcorão. Olha que interessante, só o Corão. Ele diz aqui, ó, ele estudou o Corão e que é o Islã removido, o Hadith e a Sunna. Ele diz, eu uso somente o Alcorão. Ou seja, é um cara que estudou só o Alcorão. Beleza, só o Alcorão. Beleza? E ele diz o seguinte, que o DVD Zion foi traduzido para o árabe com o nome chamado Os Judeus e as Suas Mentiras. Então, este cara está indicando um livro, um DVD que em árabe foi traduzido como Judeus e Suas Mentiras. Beleza? Porque se eles traduzissem dessa forma nos Estados Unidos, não vendia um DVD. Aí ele diz, olha só, este camarada, vou pegar de novo, este camarada aqui, adivinha o que ele está fazendo segundo este outro cara aqui? Olha só. Ele fala o seguinte, o Steven Anderson virá para Dearborn, Michigan, aonde ele passará o DVD Zion, que em árabe se chama Os Judeus e Suas Mentiras. Tá bom? Vestindo camisetas escrito Free Palestine, Palestina Livre. Então ele diz o seguinte, um pastor cristão, ok, indo a uma mesquita gigantesca em Michigan para passar
um DVD de ódio contra judeus, ou seja, a gente está falando do revisionismo, de novo, um cristão, ou que se diz cristão, indo numa mesquita de muçulmanos para passar um DVD incitando ódio contra judeus. Uau! Sério, o nosso adversário, Hassatan, deve estar muito feliz com esse cara. Um cristão pedindo para os muçulmanos ficarem com ódio de judeus. Sério. Sério, sabe aquele ditado? O macaco senta no rabo e fica dando risada no rabo dos outros? Meu, isso é absurdo. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir o livro original. Nós cristãos temos que seguir a Bíblia, que contém o Pentateuco, que é a Torá dos judeus, mais os livros dos profetas, os salmos, os provérbios e o Evangelho de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, o Novo Testamento, que é lindo, que é lindo. Os muçulmanos, se estão conectados com o Corão, se conectem só com o Corão. Leiam com cuidado. Não caiam na conversa de homens. Caiam na conversa dos céus, não da de homens. Os homens incitam homens contra homens. Aqui o próprio Mohammed disse que ele não tinha como julgar as pessoas, que isso servia só a Deus porque ele temia só a Deus. Então, como é que nós podemos julgar? Eu sei que tem pedaços aqui contraditórios no Corão, mas assim, a gente tem que tentar se elevar espiritualmente, não se abaixar ao nível mais terreno, o nível de pisar matar um ser humano ou matar qualquer outra coisa de forma perversa, não é verdade? E os judeus, bom, a Torá, quando foi escrita, ainda não tinha vindo o Messias, né? O Alcorão já tinha vindo o Messias e já identificaram, é Jesus Cristo e o Yahushua HaMashiach. O Novo Testamento também. Os judeus, eles precisam se centrar não no Zohar, não em magia, não no Talmud. Puxa, tirar essas heresias que falam sobre o Messias. Diz que no final dos tempos os judeus vão chorar muito como se tivessem perdido o filho mais velho quando eles perceberem quem era o Messias. E eles vão perceber, muitos vão perceber, vão se arrepender e vão estar salvos. Né? Imagine o que é chorar como se fosse perder o filho mais velho. Então assim, a gente tá todo mundo junto no mesmo barco, ok? Tem judeus bons e ruins, rabinos bons e ruins, padres bons e ruins. A gente sabe disso, tem padre ruim também, não é verdade? Tem padre bom e tem padre ruim, tem pastor bom e tem pastor ruim, e tem líderes islâmicos bons e ruins. Tudo tem bom e ruim. Agora, generalizar a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado. Agora, por outro lado, como eu já fiz um vídeo sobre imigração, país cristão, puxa, tem que acolher cristão. Os países muçulmanos também tem que acolher os muçulmanos. E assim vai. Agora, o que eu quero dizer é, a gente precisa olhar nossos erros. Será que a gente não erra? Eu sempre comemorei o Natal e comprei as maiores árvores de Natal. Pegava sempre o que eu tinha de melhor do meu dinheiro, e se eu tinha mais dinheiro, eu comprava uma árvore melhor, melhor e melhor. E aí eu leio a Bíblia aqui, e vejo que eu não estava certo. E eu tenho que me arrepender também. Gosto de comemorar com minha família? Gosto. Gosto de comemorar, mas eu comemoro a Páscoa. Eu comemoro a Páscoa, né, judaica, a Páscoa que Jesus Cristo comemorou, né? E, puxa vida, comemoro cada feriado de uma forma diferente. Eu não vou falar sobre todos aqui, mas eu comemoro principalmente o sábado, o Shabat. Estou fazendo esse vídeo no sábado porque eu acho que, bom, a minha visita aqui de casa, o Criador do Universo, nesse Shabat, vai gostar do vídeo. Mas o Shabat é uma diversão, né? Dançar, comer comidas boas. Eu posso fazer isso toda semana, não preciso fazer isso no Natal. Não é verdade? É isso. Então assim, todos nós temos nossas feridas, ok? Eu que já comemorei Páscoa, o coelhinho da Páscoa, já comemorei Natal com a árvore de Natal. E, puxa, a gente precisa fazer a tal da Teshuvá, se arrepender e voltar pelo caminho certo, que é o caminho que está escrito. Muito obrigado.